Se faz um bom dia! Hoje nós estamos continuando o nosso devocional diário. A leitura da palavra de Deus é extremamente importante. Eu quero te encorajar sempre a estar lendo a palavra do Senhor. Hoje nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Já lemos desde o início do ano, livro de Marcos. Agora estamos na fundação, na formação da igreja. Se você quiser ler a Bíblia toda, leia no livro de Êxodo, do capítulo de número 15 ao capítulo 18. E você, até o fim do ano, vai ter lido toda a palavra de Deus. Se não leu nada até agora, corre, leia até o capítulo 18 de Êxodo, que aí daqui adiante você vai lendo 3 ou 4 capítulos do Antigo Testamento e um do Novo Testamento com os comentários que nós colocamos aqui, e ao fim do ano você estará cheio da palavra do Senhor. Atos 3 vai mostrar que a igreja já começou e os discípulos continuam ainda com os costumes judaicos ali no meio deles, tanto que eles estão indo até o templo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, os judeus costumavam ir ao templo para estar ali orando. E algo sempre acontecia. No templo as pessoas colocavam pessoas doentes para poderem pedir esmolas. Aqueles que chegavam ali para cultuar, para orar, para adorar, geralmente ajudavam essas pessoas. Era levado um homem coxo de nascença, qual foi diretamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João estão chegando ali e Pedro diz: olha para nós. E Pedro vê que aquele homem quer esmolas, ele acha que Pedro e João vão dar alguma coisa para ele, mas no versículo 6 Pedro responde: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. De um salto, diz o versículo, aquele homem se põe de pé, começa a andar, entra no templo saltando e louvando a Deus. Que milagre maravilhoso! Esse é o primeiro milagre que acontece depois que a igreja está ali constituída. Claro que os discípulos já tinham visto milagres, expulsão de demônios, coisas maravilhosas que eles próprios fizeram quando Jesus enviou ali de 2 em 2 as cidades para anunciar o evangelho do reino. Jesus já tinha dado eles autoridade, mas agora, sem a presença de Jesus fisicamente com eles, é a primeira vez que nós vamos ver isso acontecendo aqui. E o que acontece? O milagre faz com que aquele homem se apegue a Pedro e João, e o que acontece? Todos vêm correndo. Versículo 11: o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O que eu disse? Milagre traz as pessoas ali para verem aquele milagre. O milagre não é feito por si só, ele traz a atenção das pessoas para quê? Para que o discurso, a palavra seja ministrada. E é justamente o que nós vamos ver aqui. À vista disto, Pedro se dirige ao povo dizendo, e Pedro vai pregar ali para aquelas pessoas. Veja bem que não há um momento, ou biblicamente dizendo, um milagre somente pelo milagre. Claro que nós fomos afetados pelo milagre, nós somos conduzidos à adoração a Deus pelos milagres que podem acontecer ainda em nossas vidas. Deus faz milagres, não deixará de fazer nunca até a sua volta. E isso sempre vai conduzir a um testemunho, a podermos pregar o evangelho do arrependimento. E Pedro vai pregar. Pedro está no meio de judeus ali, ele prega de acordo com aquilo que aqueles homens entenderão. Ele diz no versículo 13, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Veja que Pedro sabe que Pilatos queria libertar Jesus, mas acabou cedendo ali ao pedido dos judeus para não ter problemas. Pedro continua no versículo 15, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja, nós somos testemunhas. Jesus, ele morreu, vocês todos viram, isso foi notório em Jerusalém há pouco mais de 2 meses, mas agora Jesus o ressuscitou, e pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Pedro está dizendo, estão vendo este homem aqui levando de pé, estão vendo este homem aqui que foi curado, era um paralítico. Foi a fé em Jesus que fez isso. A nossa fé em Jesus fez com que ele se levantasse. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. E Pedro declara ali diante deles que Jesus é o único que pode trazer salvação. E aí, o que fazer agora? A mensagem não mudou. Eu já disse, João, Jesus, Pedro e
todos os outros apóstolos vão dizer o que Pedro diz aqui no versículo de número 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que coisa maravilhosa, como se nós tivéssemos uma dívida de pecado e realmente temos, mas ao crer, ao nos arrependermos, nos voltarmos para Jesus Cristo, nos convertermos, esses pecados são cancelados, a nossa dívida é cancelada com Deus e nós podemos agora ter uma vida plena diante do nosso Deus. Para que isso? A fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. É interessante, nós vemos que Pedro já tem a perspectiva da volta de Jesus. Ele diz que iria, prepararia lugar e voltaria, e Pedro está interpretando isso para que Jesus, ele está seguro pelo céu, o céu tem que recebê-lo até o tempo da restauração de todas as coisas, e o que acontecerá quando Jesus voltar. Então os profetas já tinham dito isso e Pedro está lembrando ele dos profetas. E ele vai citar até Moisés, por exemplo. Ele diz: o Senhor vos citará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Moisés disse isso nos seus escritos ali na Torá, e eles entendiam isso. E Pedro continua, versículo 24: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Pedro está dizendo: esses dias estiveram diante dos seus olhos, nós crucificamos o Cristo, mas ele vai voltar, ele ressuscitou. Deus suscitou isso para que nós tivéssemos vida. Então só existe salvação no nome dele. E você já se arrependeu dos seus pecados, já entregou a sua vida, já se converteu a Cristo, e o Espírito Santo esteja falando profundamente no seu coração para você entregar, para que seus pecados sejam cancelados. Não há jamais cobrança desses pecados no final dos tempos, porque Jesus, ele assumiu essa dívida em seu lugar desde que você entregue a sua vida para ele. Converta-se, arrependa-se e deixe o Evangelho transformar a sua vida. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.